No nosso último vídeo, a gente falou um pouquinho, né, sobre o jovem Hegel, né, sobre a sua formação, sobre o impacto da filosofia kantiana teve sobre ele. Mas nesse vídeo aqui agora, a gente vai dar, né, o Hegel, né, o Hegel por si mesmo, o primeiro Hegel que tenta apresentar a sua tese sobre a religião, sobre o absoluto, que é o Hegel romântico, o Hegel influenciado pela biologia, o Hegel que vai discutir os conceitos de vida e de amor. E o Hegel também que vai começar a provocar essa pecha de ateísmo sobre ele, porque é um Hegel que vai defender que a religião não deve ser um elemento transcendente, mas ela deve ser imanente. Então, se você quer saber qual é desse Hegel, se você quer vir aqui com a gente organizadinho, de terninho, para discutir este filósofo, vem com a gente para conferir esse Hegel antes dele chegar na sua maturidade. Então, nesse período aí, vai do Renascimento até o auge da modernidade, com os filósofos do idealismo alemão, a gente tinha a filosofia da natureza que vai se desenvolvendo nessas novas ciências nascentes, a física, a química e também a biologia. E por causa disso, por essa fronteira estar ainda borrada, vários novos conceitos que estão surgindo nessas áreas científicas vão transbordar para a filosofia ou vão sair da filosofia e ir em direção às ciências. E vários desses conceitos vão estar sendo discutidos aqui nesse debate de Hegel. Exatamente. E nesse início aí, essa virada, né, do século XVIII para o século XIX, no qual o Hegel está inserido, o primeiro conceito que vai ser importante para ele, assim, que ele vai discutir com bastante, digamos assim, empenho, é o conceito de vida, né? Justamente influenciado por essa biologia nascente. E por que ele escolhe, né, o conceito de vida como um conceito, assim, relevante e interessante? Porque para ele vida seria esse infinito, né, essa totalidade divina que vai se diversificando, que vai se multiplicando ou que vai se diferenciando. Então, mais tarde ele vai trocar, né, o conceito de vida pelo conceito de ideia, mas por enquanto aqui ele vai tratar essa vida, né, como esse ideal que se materializa no múltiplo, que se reúne numa unidade, esse uno múltiplo que tem a capacidade de se concretizar, se pluralizando. Então é essa dimensão que é um problema grego antigo, né, Pedro? Do uno, como que todas as coisas surgiram, de qual uno que tudo partiu. Então, ele vai tentar fazer essa discussão modernamente, mas através do conceito de vida, usando a biologia como, digamos assim, uma ferramenta para discutir isso. E o pensamento é uma forma criadora de vida também, que não deixa de se confundir com o próprio Deus. Então, a ideia aqui é que Deus é esse espírito que se realiza e se concretiza em absolutamente tudo que existe. E isso nada mais é do que a vida em constante multiplicação, em constante transformação. Dessa maneira, o ser humano tem que se comportar de forma a espelhar isso, tendo uma relação dialética com a vida e o espírito e tentando conciliar a contradição entre razão e sentimentos, entre entendimento e sensibilidades. Ele não pode ser um ser cindido dessas coisas. E aí qual que vai ser o conceito que esse jovem Hegel, esse Hegel romântico, esse Hegel influenciado, né, pelo romantismo, vai trazer como elemento unificador de sua filosofia e do ser humano? Obviamente, né, não podia ser outro conceito de amor. Então Hegel vai dizer o seguinte: o amor é esse ato, né, que o ser humano esquece de si e vive e se vivifica e se exalta e se realiza no outro. Então, talvez por isso, né, que dê tão errado, né, Pedro, o amor, mas é o ato onde você tenta se abstrair de si mesmo para se realizar numa coletividade ou num outro, em algo fora de si, que esse que é a grande questão. E esse ato do amor é um ato de unificação. Então é uma coisa que a princípio parece separada e cindida, mas que através do amor ela pode ser reunificada. E olha que bonito, olha que poético. Ele se reencontra no outro. São dois, de fato. Eles são distintos, eles são particulares, mas na verdade os dois estão em um. Olha só que profundo, que bonito isso. É uma unidade de dois particulares. Então, nesse sentido, se antes eu era uma coisa fragmentada, uma coisa pela metade, agora eu vou encontrar a unidade quando eu me reconheço como parte dessa unidade maior do que eu. Então, é isso que se apresenta a vocês, né, o conceito de Deus desse jovem Hegel, desse Hegel romântico, desse Hegel biólogo, né? É o conceito de vida e de amor. Então, Deus é essa vida, essa pura vida, né, que está presente em toda a totalidade de coisas do mundo e que se unifica através do amor. Não só os objetos, não só os seres do mundo, mas também o amor que os conecta, que os liga. Então, esse é o conceito de Deus do Hegel. É um conceito bem panteísta, né, Pedro? Pelo menos por enquanto, né? É um conceito bem panteísta. Talvez a questão do amor
pessoalize Deus, né, e tire um pouco ele do panteísmo e coloque ele já no panteísmo. Mas ainda não está muito claro como é que esse Deus aqui vai chegar no cristianismo. Né? Não está tão próximo, parece, do cristianismo. E uma coisa importante que o Zilles frisa é que Hegel não está tentando provar que Deus existe, só que não há um argumento a favor da existência de Deus. Hegel está tentando explicar como o humano pensa Deus. Qual é o caminho, ele está querendo reconstruir qual é o caminho que nosso processo de pensamento ao longo da história da humanidade percorre para pensar essa ideia de Deus, correto? Exatamente. E aí, nesse processo, a gente percebe que é através da imanência que nós vamos a Deus e não através da transcendência. O que significa isso, Rodrigo? Dá uma relembrada pessoal aí. Isso aí é magnífico. O transcendente é algo que está externo a você ou é independente de você. E o imanente é algo interno a você. Então, quando você pede forças a um Deus externo para você agir, você está com o conceito de Deus transcendente. Quando você acha que Deus colocou em você uma centelha que te dá o poder de agir, isso é um conceito de Deus imanente. Só, né, Pedro, que quando ele traz essa imanência como elemento fundamental, né, ele está dando uma bordoada num bocado de religião que é transcendente. Né? Ele está, no final das contas, acusando que a transcendência das religiões é, na verdade, uma fantasia humana. Seria a gente hipostasiar, né, esse amor. Então, para quem não sabe, aí, hipostasiar é quando você pega um elemento de abstração e coloca ele como se ele fosse real. Então, se eu falo assim, o Estado faz não sei o quê. Então, o Estado é uma abstração. Né? O Estado somos todos nós construindo, né, essa burocracia para resolver alguns problemas. Então, quando você fala que como se o Estado fosse independente da ação humana, você está hipostasiando o Estado. E na religião você hipostasiaria o amor através dessa figura de um Deus que não está no mundo, que está fora do mundo. Então você está criando uma ideia e falando que essa ideia ela é independente dos seres humanos. E aí um bocado de religião pode se revoltar com Hegel, e por isso talvez o Hegel às vezes é concebido como um ateísta. No fragmento do Jovem Hegel a gente lê o seguinte, então acompanha comigo aí. O Pai significa a totalidade divina. O ser humano seria a vida da criança que permanece em união inconsciente com o todo. Já o Filho seria o homem comum, que se particulariza em seu eu finito. O Espírito Santo, por sua vez, seria o humano que superou sua alienação e retornou à totalidade divina. Então, esse fragmento está querendo discutir o quê, Pedro? Ele está fazendo uma releitura da Trindade para pensar esses momentos, né, da história da religião, esses momentos da nossa, como você tinha colocado, né, como que o ser humano pensou a religião no decorrer do tempo e como isso se cristalizou nas religiões. Então, com essa releitura da Trindade, Hegel está querendo chamar a atenção para o fato de que o reencontro com o absoluto não se dá no conceito ou na obediência da lei moral, mas na vida. É na vida e no espírito que isso se realiza. É a religião que tem a capacidade de conciliar a reflexão e o amor. Ou seja, é a religião que é capaz de reconciliar os opostos, o finito e o infinito. Mas a gente disse para você que tinha dois Hegels, né? Então aqui a gente encerrou a explicação do jovem Hegel e agora a gente vai para o Hegel maduro, né, Rodrigo? Exatamente. Vamos ver como é que o Hegel avançou dessa primeira posição dele, né? Essa posição teológica forte, romântica forte, para o Hegel ir sinistrão da fenomenologia do espírito. E aí, querido espectador, você entendeu o jovem Hegel, né, Rodrigo? É uma pergunta pertinente, porque é difícil. A gente mesmo tem dificuldade. Você entendeu? Qual é a sua dúvida? Coloca aí pra gente, que em breve a gente vai trazer aqui o maior especialista de Hegel do Brasil e do mundo hoje, o Luiz Felipe. E ele vai fazer um programa sobre Hegel e a gente também vai aproveitar para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem aí que a nossa explicação deficitária deixou. E se vocês não entenderam esse nosso aí, o negócio vai ficar feio no do Luiz Felipe, porque aí é pancadaria. É conversa de especialista.